Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe dessa água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Dissestes bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisto falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher, mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhes Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe.
pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo por que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Queridos filhos e filhas da igreja, o ódio recíproco, isto é, mútuo, entre o povo samaritano e o povo judeu, chegou a um tal grau que o galileu ou judeu que atravessasse o território samaritano corria grande perigo de ser morto por violência atroz. Por isso, então, por causa disso, os judeus preferiam andar mais do que passar pela Samaria, pois o ódio entre os dois povos somente crescia. Há muitas passagens no Evangelho que demonstram essa dificuldade de se amar e se perdoar desses dois povos, mas uma muito conhecida e emblemática por aqueles que estão acostumados a ler a Bíblia, em Lucas capítulo 9, versículo 51, quando Jesus, nosso Senhor, tem que passar pela Samaria, ele está lá pregando lá e curando, ele pede para os apóstolos, ou discípulos, irem à frente dele, para ver se alguém dava pouso, porque ele ia ter que pernoitar ali. Era muito comum nas viagens antigas, as pessoas pediam pouso, às vezes tinha estalagem no caminho, E aí ele falou para os discípulos: vai lá e prepara um pouso para mim. E aí a turma foi lá, e o Tiago pediu pouso para Jesus. Quando o samaritano viu que o Tiago era judeu e que eles estavam pedindo pouso para um judeu, bateram a porta na cara dele. Quem lê a Bíblia está acostumado. Aí o Tiago ficou com tanta raiva que ele chegou para Jesus: Senhor, não querem receber nós lá, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para queimar essa racinha? Jesus: calma, Tiago, não é por aí, ô pavio curto, não é assim que resolve as coisas. O Tiago queria que a tua morresse tudo queimada de raio, Às vezes a gente também é meio pavio curto, Jesus fala que sendo pavio curto, não se resolve as coisas, Então essa passagem de Lucas 9 mostra essa dificuldade de convivência desses dois povos. Além disso, o povo judeu não tocava sequer na vasilha ou na caneca de um samaritano, por medo de ficar impuro. De posse desses conhecimentos introdutórios, vamos agora mergulhar no Evangelho que acabáramos de ouvir, bem como na liturgia dominical desse santo dia que Deus nos dá. A mulher samaritana está de fato, deveras, surpresa, pois um homem que ela não conhece, vestido como um galileu e com sotaque característico da sua região, como o nosso R sorocabano, revelando de onde vinha, puxa conversa com ela. Um homem não podia puxar conversa a sós com mulher, muito menos se fosse judeu e samaritana, e ainda lhe pede água, ou seja, ia ter que usar o seu vasilhame, tocar no balde da mulher e teoricamente ficar impuro. Reparemos ainda, amados e amadas, que não foi a samaritana quem procurou Jesus, como também não é ela quem lhe dirige a palavra,
porque quem sempre toma a iniciativa e sempre irá atrás da ovelha perdida e desgarrada é o próprio Jesus. E assim também se deu conosco, se deu comigo e com você. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, foi Deus que nos amou, diz a palavra, antes da fundação do mundo. O Senhor nos encontrou na lama e na miséria da sujeira, da imundície do pecado, e sem medo de se sujar conosco por nossos pecados, o Senhor nos abraçou, como o pai da parábola do filho pródigo abraçou o filho rebelde que voltava sugismundo, sem se preocupar com a sua sujeira, cobriu-lhe de beijos. O próprio Senhor nos dirá em João capítulo 15, versículo 16, e até peço que repitam com o Padre, pois essa palavra cura, salva e liberta. Repitam comigo o que disse Jesus. Repete comigo: não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. Isso é consolador, minha gente. Nós não escolhemos Jesus primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu primeiro. Por isso que São Paulo fica abismado, né? Você prestou atenção nessa declaração de amor de Deus da segunda leitura de hoje? São Paulo fala assim: olha gente, olha, para uma pessoa muito boa talvez alguém se anime a morrer, né? Mas por alguém que trai, por alguém picareta, por alguém nó cego, quem que vai morrer por um cabra desse? Jesus morreu por nós quando éramos inimigos de Deus, quando estávamos na traição, na inimizade, na infidelidade. Jesus me amou, Jesus te amou, e continua nos amando mesmo na lama de nossos pecados, mesmo na lama de nossa miséria. É sempre Jesus quem toma a iniciativa, e que bonitinho é ver que é sempre Jesus quem puxa a conversa. É Ele. Você já reparou como nós somos diferentes? Fulano briga com a gente, o que a gente faz, né? Eu que sou um pecador de marca maior, percebo isso em mim, né? Ah, me ofendeu, brigou comigo, a gente parou de se falar, ele que venha, porque eu não vou dar o braço a torcer. Nós brigamos com Deus, e quem tomou a iniciativa de fazer as pazes foi Ele. É fantástico. Ainda bem que Deus não é como a gente, senão o mundo já tinha acabado, né? O evangelista João, no capítulo 4 de seu evangelho, sabemos que são 4 evangelhos, né? Qual é a ordem dos 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Todo mundo se lembra? Dessa turma desse lado? Mateus, Marcos, Lucas, exato, Mateus, Marcos, Lucas e João. E você sabe que cada evangelista tem um símbolo? Não vou falar, você vai pesquisar na sua casa. Você já está na internet assistindo? Pesquisa aí, né? Eu vou falar só de João. Quando você vai na nossa belíssima catedral de Nossa Senhora da Ponte, você presta atenção quando você for lá. Você chega até o altar, não precisa subir lá. Você olha assim a abóbada lá em cima, belíssima nossa catedral. Tem 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E o João? O João tem uma águia. O símbolo de João é uma águia. Por quê? Porque a teologia, a cristologia joanina, ou seja, de João, é a mais elevada, a mais excelsa. Então João tem como símbolo uma águia. Não é que os outros são piores, não é isso. É que o João tem uma teologia, digamos assim, mais mística. Por isso, como a águia voa bem alto, a águia é símbolo de São João. E dos outros 3? Você vai pesquisar para saber, né? Então, São João no capítulo 4 afirma que era necessário que Jesus passasse pela Samaria. Repare esse necessário, porque isso deixa os geólogos, né? Ou melhor, os geógrafos de cabelo em pé, porque não tinha necessidade nenhuma de Jesus passar pela Samaria. Falando em termos geográficos, é como se ele pegasse um caminho que não tinha nada a ver para chegar onde ele queria. Então assim, humanamente falando, não faz sentido nenhum. Mas São João, cujo símbolo é a águia, no capítulo 4 escreve:
era necessário que Jesus passasse pela Samaria. O que significa isto? Que ele sabia que na Samaria tinha uma pessoa que precisava dele. E como nada nessa vida é por acaso, nenhum acontecimento, tinha que ser naquela hora, naquele momento, naquele lugar. E detalhe, a sós. Por isso ele inventa um pretexto santo para os discípulos. Fala assim: vão no mercadinho lá comprar alimento. E os discípulos vão, para ele ficar sós com aquela mulher e salvá-la, e dar sentido à sua vida, e enchê-la de seu amor. Jesus é um fofo, né? Uma belezinha, nos ama. E a prova disso é que quando os discípulos voltam: Senhor, nós já compramos já os mantimentos, come. Jesus: eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Ué, será que ele foi em outra venda? Né? Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, né? Então Jesus criou aquele santo pretexto: vão lá comprar as coisas, né? Para ficar sós com aquela mulher. Que coisa, né? E naturalmente aquela mulher, assim como as outras mulheres do seu tempo, iam todos os dias àquele poço. Mas ela ia na hora que o sol estava a pino, no mormaço, saindo fumaça das pedras do caminho, pois não tinha asfalto, eram pedras. Por que ela ia meio-dia? Porque a coitada era mal falada. E por que ela era mal falada? Porque ela tinha tido quantos maridos? 5. Estava no qual agora? No 6. Então a turma vai saber por que ela tinha 5 maridos. Eu não sei se ela ficou viúva, se não deu certo. Sei que a turma era faladeira. Porque gente faladeira tem desde Adão e Eva. Então a coitada, além de sabe lá o sofrimento que ela tinha, né? Ela ia no horário que ninguém queria, lata d'água na cabeça, lá vai Maria. Meio-dia, no horário que ninguém queria ir. Até hoje na igreja tem gente que olha atravessado para a pessoa que está meio juntada, não casou ainda, olha assim, ó, pecadora ali, né? Não mudou muita coisa não. Mas foi com ela que Jesus quis se encontrar. Jesus queria salvá-la e mudou a rota para encontrar aquela mulher. Agora repare no fato então que eu disse, que as mulheres iam no poço. Quando não se tem água encanada, não se vai ao poço somente uma vez, mas sempre. E aqui eu quero falar outra coisa muito importante. Nós estamos numa cidade abençoada, numa metrópole chamada Sorocaba. Eu não sei se você parou para prestar atenção no milagre que é se abrir a torneira e a água chegar até você. Olha o caminho que a água faz. Represa de Tupararanga, tem o rio Sorocaba, né? E a água chega para a gente tratadinha já com cloro, e a gente vai se esquecendo, é só quando rompe a adutora, a gente começa a perceber quão pequenos nós somos, e ao mesmo tempo quanto abençoados e agraciados nós temos de ter água chegando dentro da nossa casa, não abrir a torneira. Isso é um milagre. Nós estamos tão acostumados com isso que a gente não dá valor, e porque a gente não dá valor nas coisas simples e importantes da vida, nós vamos nos tornando pessoas insensíveis e um monte de malagradecidos. Porque abrir a torneira, abre a torneira do banheiro, abre a torneira da pia, abre a torneira do tanque, sai água. Isso é um milagre. Já agradecemos por isso? E quem é um pouco mais chique, ainda tem a opção de no inverno tem 2 torneiras, sai a fria, sai a quente, porque quer lavar no quentinho. Eu falo para vocês uma coisa, tenho muitos pecados, ixi Maria, precisa vencer um monte ainda, viu? Mas ultimamente, quando vou tomar banho, e a água quente cai sobre o meu corpo do chuveiro, eu agradeço a Deus. Porque em pleno 2020, gente, é um privilégio de poucos no mundo tomar banho de água quente. É um privilégio. E nós não nos lembramos geralmente de agradecer a Deus. Somos abençoados. Você vai por aí afora, Amazônia, África, algumas regiões da China, não tem essas coisas não. Não tem gente que entrega água na sua casa mineral, não.
Vamos agradecer a Deus, a gente está bem, a gente é muito, muito agraciado. Agora olha o detalhe, quando não se tem água encanada, não se vai ao poço só uma vez, mas sempre, grava isso. Você vai entender o que eu vou querer dizer. Jesus, no entanto, faz para ela uma proposta inédita. Escute, eu posso te dar uma água diferente, uma água viva, que fará com que você nunca mais tenha sede. Aí ela fala, opa, será que ele conhece alguma outra fonte que não é daqui do poço? Aí eu também não vou passar tanta vergonha. Então ela fala, me dá então dessa água aí, para que eu não tenha mais que vir aqui todos os dias passar essa dor, essa humilhação que eu sempre passo. Aí Jesus disse em João capítulo 7, para todo mundo, não é só para a samaritana, é para você e é para mim. Vamos repetir porque essa palavra também cura. Repete comigo. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Pois quem crer em mim, do seu peito, do seu interior, jorrarão rios de água viva. Está em João 7:37. Mas o que significa tudo isso, amados e amadas? Que Deus criou você, Deus criou o ser humano com sede de infinito, de modo que nada nesta terra pode nos saciar por completo. Quer que eu te prove? Queremos tanto algo ou alguém, um sofá novo, um celular novo, um azulejo novo, uma roda nova para o carro, né? Ou então está cansado do companheiro, um companheiro novo. E aí, quando você alcança o objeto ou a pessoa desejada, não passa muito tempo, você já está enfadada. Você já está enfadado, já querendo outra coisa, inventando outra coisa para querer. Porque você tem um comichão dentro do seu peito que não para, porque no seu peito tem um buraco sem fundo que só Deus é capaz de preencher. E assim nos diz a palavra em Eclesiastes 1:8. Repete, compadre. A vista não se farta de ver, e o ouvido nunca se cansa de ouvir. O que significa isso? Saco sem fundo. O poço de Jacó, diz Santo Agostinho, doutor da igreja, não é o padre Vaguinho que está falando, presta atenção para você aprender, não sou eu que estou dizendo. O poço de Jacó, do qual a samaritana tirava sua água, é na verdade símbolo de todas as nossas paixões humanas. Esse é o poço. Quem que falou? Santo Agostinho. Ou seja, nas palavras do próprio santo, quando fez uma homilia sobre esse evangelho, Santo Agostinho falou e escreveu essa frase que nós vamos falar junto para gravar e para curar a nossa alma. Repete comigo a frase do santo: um prazer que não seja de Deus, por mais que produza gozo, vai terminar causando tédio e decepção. Não foi eu que disse. Essa é a razão principal pela qual na quaresma a Santa Igreja Católica, na sua sabedoria, pede que eliminemos alguns prazeres terrenos por 40 dias para tentar elevar a nossa alma para as coisas do céu, que são as coisas que não passam. Vamos ficar mais claro agora, para terminar. A alma humana, tornando-se escrava dos prazeres terrenos sem Deus, vai procurar outras vezes e cada vez mais, nas suas mais variadas formas, o mesmo prazer ou nuances diferentes do mesmo prazer para suprir suas carências e necessidades. Eu poderia citar 1 milhão de exemplos, vou escolher só 3. Primeiro, a pessoa que é escrava do sexo. A pessoa que é escrava do sexo. Esta pessoa, mesmo casada, não conseguirá ser fiel ao seu marido, à sua mulher, porque ela é uma escrava. Mesmo tendo namorada,
vai precisar de variadas e repetidas companheiras, variadas doses daquele vício, e vai trocando de parceiro ou de parceira, tentando ficar saciado, mas nunca conseguirá. Por que tem gente casada que vê pornografia? Por causa disso. Por que tem gente casada que recorre à masturbação? Por causa disso. Por que o rapaz está com a mulher da vida dele, com a namorada dos sonhos dele, quando passa uma bonitona ele olha? Por causa disso. Porque o pecado já se instalou, tornando um vício e fazendo dele um escravo. Não tem casais que fazem troca de casais? Tem. Isso é loucura no último grau. Uma sede que não tem fim. É o poço. Lembra que eu falei? Quem vai ao poço uma vez vai sempre? Exemplo número 2. O que começou a beber, percebeu que ficou mais alegre, mais descolado. O jovenzinho ficou mais descolado para chegar na mina. E vai aumentando a dose, de fermentado para destilado, até que vai acordar, e quando acordar já está viciado, caiu na arapuca e só com tratamento vai largar. E olha lá. Exemplo número 3. O tóxico-dependente. O tóxico-dependente começará geralmente com uma droga leve, talvez a maconha, que vai lhe dar um grau, mas vai precisar cada vez mais de doses cada vez maiores, e provavelmente irá trocando de drogas até chegar, como muitos dos ídolos brasileiros, a morrer de overdose, e por aí vai. Decora essa frase, não precisa falar, é só para decorar. Quem vai ao poço sempre volta a ele. Eu vou falar de novo, não precisa repetir não. Quem vai ao poço sempre volta a ele. Grava isso. E é por isso que os viciados, prostitutas, garotos de programa, quando verdadeiramente conhecem Jesus e se entregam a Ele, são verdadeiramente curados e libertos. Tem até uma musiquinha que fizeram para tirar sarro da gente que vai na igreja. Fizeram uma musiquinha para zoar a gente, né? Aquela musiquinha é uma sátira, que é assim: eu era um bêbado, vivia drogado, encontrei Jesus. Fizeram essa música para tirar sarro de nós, acabaram prestando um favor, porque ela está falando a verdade. Quem conheceu Jesus é um ex-bêbado, um ex-mulherengo, um ex-drogado, porque o que era velho se passou e eis que tudo se faz novo. O diabo tentou usar a música para zoar a gente e acabou pregando a verdade. Toma, né? Toma. Mesmo sem querer, acabou dizendo a verdade. Só quem se entrega a Jesus sai do poço e descobre água encanada. E a água encanada jorra do peito daquele que crê. E jorra até a vida eterna. Quem crê em Jesus não só precisa de poço, como tem uma água encanada jorrando do peito. Que coisa maravilhosa. E vamos terminar. As coisas dessa terra são para o homem o que o mar é para o náufrago. O náufrago está agarrado a uma tábua para não se afundar. Está morrendo de sede. Tudo que tem ao seu redor é água. Está rodeado dela. E tudo que ele mais quer é água. Mas quanto mais bebe daquela água do mar, mais sedento e desidratado se torna. Assim são todas as coisas ou bens deste mundo e desta terra, sem Deus. Quanto mais você consome, mais vazio você fica. E antes de saciar a tua sede, aumenta. Antes de solucionar seus problemas, os cria. E antes de trazer a você paz, arrouba. Peçamos a Maria Santíssima que nesse tempo quaresmal interceda por todos nós, para que, tendo os pés fincados na terra, não tiremos jamais o nosso coração das coisas do céu, das coisas
que são eternas. E aí, como a samaritana, não precisemos mais de poço, pois teremos em nosso peito uma água encanada, uma fonte que jorra para toda a eternidade. Assim seja. Amém. E antes de terminar ali a gravação, repare que quem tem Deus é feliz com pouco, e quem não tem não é feliz mesmo com muito. Por que será? Por causa disso.